Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, virtuosos e virtuosas. Estamos em clima de Copa aqui em casa, então eu vim com a blusa da nossa nação maravilhosa. Enfim, não é original, mas o que importa é a intenção. Enfim, irmãos, hoje o nosso devocional é sobre segura em Deus. Seguros em Deus. Deixa eu te perguntar, você sabe, se eu te perguntar exatamente isso, você sabe responder logo de cara? Qual é o seu valor? Seu valor está apoiado em quê? Como você reconhece seu valor? Você sabe responder essas perguntas? Se não, ou se está em dúvida, continua no vídeo, que Deus quer te elucidar e quer te firmar na sua identidade hoje. Bom, Deus não dá nosso valor devido como filhos, né? Ele fala nas escrituras, somos filhos amados. Essa é a sua identidade de vocês. E como filhos amados, temos responsabilidade, assim como também recebemos coisas do Pai, do Eterno. Tá, mas no ponto em que eu quero firmar aqui com você, nós recebemos, né? Mas eu quero falar sobre aquilo que nós somos responsáveis. E Deus deixar claramente aquilo em que devemos cuidar, para que precisa ser firmada em nós a identidade. Porque simplesmente você entende que só pelo fato de ele ter falado somos filhos amados, nós somos e ponto final, essa é a nossa verdadeira identidade, ponto. Pronto. Agora, como firmar isso dentro de nós, de forma que nós ficamos mais interligados com ele? É nesse ponto que eu quero falar com você, irmão. Porque tem coisas que Deus nos responsabiliza e basicamente a gente precisa ser responsável pelo aquilo que ele nos dá. E sendo responsável, nós automaticamente geramos em nós a identidade de Cristo. Que simplesmente só pelo fato de a gente saber, eu falo um pouco do meu processo, só pelo fato de a gente saber, não altera muito. Parece um efeito assim, senti que realmente sou filha de Deus, isso firmou no meu espírito. Tá, mas será que eu vivo realmente como filha de Deus? Porque uma filha de Deus não fica mendigando atenção, por exemplo, não é carente, por exemplo. Não age por carência, não age por validação em relacionamento. Será que meus relacionamentos estão saudáveis? Será que eu não preciso revisar? Será que a profissão minha faz parte do propósito de Deus? Eu escolhi com base em medo e carência. Isso não glorifica a Deus se eu agir por medo e carência. Então, assim, não tô aqui pra fazer... Tudo isso foi coisas que eu me questiono no meu processo. Eu acredito que agora que foi em 2023 que eu comecei, tem 3 anos de processo, agora que Deus está ajustando a minha área profissional, então não é coisa assim que vai alterar de um dia para outro. E tá tudo bem. Mas assim, Deus fala na sua palavra. Acima de tudo, isso está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem algumas versões que falam também que o nosso coração é fonte limpa de águas vivas. Talvez a gente veja coração como o nosso coração mesmo, coração. A gente não precisa dele para bombear todo o corpo, porque se desligar o coração, todos os órgãos podem estar funcionando, mas eles vão ficar inúteis, porque o coração é primário. Então é isso que Deus quer nos mostrar, que o nosso coração, que é a alma, é aquilo que a gente nutre, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos e escolhemos no nosso dia, né, seja pessoas, seja alimentação, seja lazer, tudo aquilo está nutrindo para algo que é a nossa alma e que a gente não vê. Mas isso está afirmando o nosso caráter. Às vezes, num ambiente que a gente não está, não afirma a nossa personalidade, que é aquele famoso ditado, né? Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, tudo que, não só para quem você anda, não, para tudo que você faz. Está afirmando uma identidade em você. Então, quando Deus fala para a gente ter um cuidado, uma responsabilidade, o nosso coração é uma vida reta. Não é sobre uma religião aqui que eu estou falando. É uma vida reta. É uma vida que é um estilo de vida. Cristo é um estilo de vida. Viver como Cristo viveu, em termos de crença, personalidade, atitude, em que ele comia, por exemplo, naquilo que ele preferia. Claro que na época dele não tinha essa gama de industrializado, né, que a gente come. Mas o que Deus provavelmente falaria? Isso aqui faz mal pro meu corpo. Se aquilo que eu nutro faz mal pro meu corpo, então eu não estou alimentando, cuidando do meu coração. Isso envolve o que eu vejo
que são os portais do nosso corpo, que eu vejo, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu ouço. São esses portais que a gente tem que tomar cuidado. Fora outros portais também que estão no umbigo, enfim. Não vale muito a pena entrar aqui nesses pontos para não ficar muito confuso o vídeo. Mas o que eu quero te falar hoje, o ponto que você precisa entender é: veja o que você está alimentando, que está levando para sua alma, que é o seu coração. Porque isso aqui é emprestado. Pelo fato de ser emprestado, a gente precisa ter muita responsabilidade com aquilo que Deus nos incumbiu, porque lá na frente vai ser cobrado da gente. Você fez isso, você fez aquilo. Tá, fulano fez isso, fez aquilo, mas ele se arrependeu e logo em seguida o arrependimento dele gerou uma nova atitude. Aí, Eliana, não sei como vou fazer isso, então peça para o Espírito Santo te guiar. E que tudo aquilo que esteja atrapalhando o seu processo de fluir, eu vou orar por isso, por você, irmão, possa cair, mas que você tenha a atitude de fazer, nem que seja o mínimo do mínimo para mudar. Então hoje Deus nos chama a isso, para mudar, para se responsabilizar com aquilo que Ele nos deu, que é o nosso corpo, que é o templo que é dele. E a nossa alma, ela guarda as emoções, ela guarda os acontecimentos. Deus chamou no último devocional que eu falei para nos acalmar, para vir agora o entendimento daquilo que nós somos responsáveis de fazer. Deus está chamando uma nação para ser atitude, pois estamos anestesiados com muita coisa, Netflix, é alimentação que entope, é comer em 3 horas. Gente, se vocês forem para a Bíblia ver a parte de alimentação, a galera não comia 3 horas. Não tô falando aqui, não sou nutricionista, mas eu fico pensando assim, será que realmente vale a pena comer em 3 horas? Quando você lê sobre o modernismo, esse é um hábito novo de trabalho. Mas enfim, não vale a pena adentrar aqui. Mas vale a pena você pensar, e se todos os hábitos da minha vida, começa a refletir, vale a pena o que eu tô falando, o que eu tô agindo? Não, tem coisas que tá tão na cara, né, e a gente não quer mudar. Então que hoje o Senhor possa tocar no seu coração. Não só tocar, mas te trazer uma pressão santa, uma coisa que anda comigo, que eu vou agora profetizar sobre a sua vida, que a sua vida ande o incômodo do Espírito Santo, porque o incômodo mostra que ele quer nos mudar, ele quer que aquilo que ele está incomodando, seja um ambiente que está incomodando, uma pessoa que não deveria mais estar na nossa vida está incomodando, que ele te incomode, irmão. Porque é muito bom isso. É ruim quando a gente não tá e a gente vive numa ilusão de princesa, de príncipe, de uma vida de pecado e a gente não sabe que tá pecando. Às vezes nos pequenos hábitos, sabe? E hoje Deus está nos chamando para isso. Essa mudança é algo importante, irmão. A nossa mudança impacta o todo. Não pensa não que, eu vou mudar, a minha família não vai mudar. O Espírito Santo, quando ele chega a nós e a gente deixa ser levado por ele, muitas pessoas são impactadas ao nosso redor. Parece que a vida das outras pessoas também destravar. E não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo, que ele é o único que é capaz de mudar, é o único que pode gerar em nós a mudança. Então, se você está orando pela mudança de alguém, ou até mesmo pela sua mudança, que você agora, a partir desse vídeo, quer muito, então comece a pedir que o Espírito Santo traga essa mudança e que ele verá o seu coração indo para a direção dele. Que Deus só é um caminho. Tem muitos caminhos que desvia, mas Deus é o único caminho. E eu quero ler esse último versículo para te fortalecer. Versículo não, parágrafo. Uma fonte merece ser guardada e cuidada, que é o nosso coração, protegendo-a da poluição e mantendo sua conexão com a nascente. Protegendo nosso coração como se ele nos provesse fontes de água de vida. Nós o protegemos de ser envenenado pela poluição quando o guardamos da amargura e da ofensa, dos acontecimentos ruins da nossa vida. E o protegemos da seca, permanecendo conectados à verdadeira fonte por meio da oração e do louvor. Nós os protegemos de afetos doentios ao não fixá-lo a coisas incertas deste mundo, que podem roubá-lo. Quando você diligentemente guarda seu coração, amando ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como Jesus ordenou, ele a manterá segura e florescendo.
Olha, isso aqui é confirmação, não é? Ai, sim, será que eu sou bonito, feio demais? Ai, será que vai dar certo? Ai, mas eu tenho esse pecado. Você é filho amado. E só pelo fato de ser filho amado, pronto. É isso. Isso aqui foi verdade. Se ele falou, tá dito. Ele é o único que diz as coisas e não falha conosco. E por isso, irmãos, saiba que Deus está no controle e Ele quer te assegurar da sua verdade, de quem Ele é. Ele é a própria verdade. Ele é a própria segurança. Então não te preocupas com o dia da manhã, não te preocupas com a ansiedade da vida, pois o Senhor irá te cuidar se você está nele. Isso vai até te bater, mas não vai te deixar cair. Se permita ser cuidado pelo Criador, irmão, irmã. Que Deus mostre a ti como dar meu coração todo a ti e protegê-lo bem. Eu sei que o mais seguro é os teus cuidados. Senhor, ora agora, Pai, por esse irmão, por essa irmã que está aqui, chegou nesse final desse vídeo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a clareza a tua obra, Pai, através da vida dessa pessoa. Mas que eles e ela se deixem tudo aquilo que está impedindo no mundo espiritual, Senhor. Traga, Pai, tira de largo toda opressão demoníaca, tudo aquilo, Pai, que eles acham que é normal, porque eles cresceram vendo, mas nunca glorificou o Senhor. Hábito, pessoas falando palavrão, por exemplo, e outras coisas também tão sutis que não glorificam o Senhor. Que eles sejam fortes e corajosos como Josué para enfrentar aquilo que é interno, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o nosso irmão, mas sim através da vida deles aparecem impedimentos por causa de Satanás, que é o próprio mal. E o Senhor, Pai, como o próprio bem, acessamos o Senhor e queremos mais de Ti, Pai. Não só queremos por querer, mas que a gente possa amar aquilo que o Senhor quer para nós. E se o Senhor quer, Pai, a Tua graça, a Tua glória, é isso que a gente quer viver na eternidade, Pai. Então, Pai, se faça presente que as pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, o Senhor já toque para ele, o Senhor conhecer elas e elas quererem te conhecer, que tragam subitamente um ânimo sobrenatural sobre a vida deles, Pai, e que eles possam, Pai, agora, a partir de hoje, serem responsáveis por aquilo que o Senhor deu a eles, que é o seu templo, o seu coração, Pai, a sua alma que procede muita coisa, procede fontes de vida, pode vir também fontes de destruição. Então, que esse senso de responsabilidade recaia sobre nós e nos fortaleça, Pai, para essa vida. Porque tem coisas assim que a gente olha e que não deve mais nos alimentar. Seja pessoas, seja ambientes, já chega do externo nos alimentar. Mas quem dita a quem nós somos, nossa alegria, nossa estabilidade emocional, mental, nossa identidade, a nossa base, nosso tudo é o Senhor. Pessoas são complemento daquilo que nós já somos. Obrigada, Pai, pela essa verdade. E que essa verdade também se encha no coração desse irmão e essa irmã que está ouvindo, Senhor. E meu irmão, minha irmã, você é forte, porque você repete comigo, eu sou forte, porque guardo a fonte do meu coração. Que não seja só mais uma leitura devocional, mas que seja algo transformador na sua vida. Que nós possamos ter uma excelente semana. Um beijo no seu coração, que você cuida e ama, né? E até mais. Até a próxima semana.